Eu acredito que além dessa questão da experiência, é necessário principalmente ter as soft skills necessárias para tu conseguir agir no mercado. Acho que isso é algo que está faltando, eu até um pouco admito isso por parte da geração Z, essa questão do comprometimento, mas porque ela tem, a gente, eu digo, enquanto geração Z, a gente tem alguns outros propósitos de vida também, sabe? Então acaba... Diz aí, qual é o propósito de vida? É uma boa pergunta. Eu acho que isso é algo que tu vai desenvolvendo ao longo da vida, sabe? Tipo assim, é mutável. Com 20 anos tu vai ter um, com 30 anos tu vai ter outro. Então, isso acho que se aplica muito à questão do trabalho também, né? Por exemplo, tu trabalhando enquanto numa agência, tu não vai aceitar... Hoje em dia eu vejo muito mais isso. Por exemplo, tu não vai aceitar trabalhar para um cliente que, sei lá, tem trabalho escravo, por exemplo, tem... questões de sustentabilidade. Então, eu vejo que muito mais nesse sentido a geração Z está muito mais ligada a essas questões, sabe? É que tem uma diferença aí entre as coisas. Tem muita gente confundindo sustentabilidade com ESG, que não são as mesmas coisas. Sim. Tá dentro, é aquela né? agenda. A sustentabilidade entra dentro da ESG, né? Exatamente. E aí, então, claro que tem isso. Isso vai ter sempre. Isso vai ter sempre. Não é admissível que em 2021 se fale em cor ainda, se fale em raça, se fale em credos. Com certeza. Se fala em genocídio, em fascismo, em nazismo. Né? São coisas que, no meu entender, já deveriam ter desaparecido há muito tempo. Sim. Mas continuam. Sim, exatamente. E o pior de tudo, acentuam-se. Sim, exatamente. Eu acho que tem muito disso da nossa geração ser chamada de militante, mas eu acho que a gente só tá mais atento a isso, né? A gente tem um posicionamento, né? Exato. Até o mercado, até de certo, mudou um pouco isso para conseguir escutar um pouco mais as pessoas que conseguiam enxergar, né, essa estrutura. Por exemplo, uma marca de maquiagem que fazia teste em animais. Chegou um certo tempo em que as pessoas pediam uma posição dessas marcas. Não, como assim? Né? Então, eles têm que reestruturar, né, pensar de como agir no mercado, né, frente a essas demandas que a nossa geração, né, as pessoas acabam trazendo, né, e pedindo, né. Perfeito. Complementando o que tu disse, tem um documentário bem interessante sobre que é o Coelho Ralph, que é dublado pelo Rodrigo Santoro, também, excelentíssimo ator, e que fala exatamente sobre esse processo dos testes em animais. O início dele é um coelho, né, vestido de meio que cartoonizado, assim, de pessoa, né? E conversando como se fosse um dia normal de trabalho. Daqui a um pouco ele tem um olho extraído. Ele diz, mas faz parte do trabalho, tá tudo certo, não sei o quê. Daqui a pouco ele está sem uma orelha, vai enfim, vai se decaindo, né? Então, acho que existe uma atenção maior, acho que principalmente na presença digital dessas marcas, né? Do modo em que se comporta, a gente tem que... Aí a gente analisa situações um pouquinho mais alarmantes. Vamos dar um exemplo aqui, o Carrefour, né, nos últimos, pelo menos desde 2020, algumas situações ali que foram bem, acho que vou dizer um termo bem agradável, que foram desagradáveis, mas é até meio delicado falar sobre isso, assim, mas de como a presença digital se tomou conta em cima dessa marca e de como ela conseguiu, em situação macro, mudar um pouco, né, a abordagem dela, se tu for ver questão das propagandas, né, LinkedIn, presença digital, agora com a Sam's Club também, esses dias passaram lá no meu trabalho, pelo menos uma promotora, né, oferecendo pra gente o cartão fidelidade, não sei o quê. Então, existe um outro mecanismo de entendimento social, comunicativo dessas big techs e grandes marcas. São tentativas, né? Que são válidas, né? Todas e importantes. Mas, complementando o que a Yasmin disse, eu acho que a gente está baseado, principalmente essa nova geração, muito em informação e pouco em fato, e não se aprofunda muito. Então, as discussões são muito, 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 muito superficiais. Elas não têm embasamento. Eu sou contra, ponto. Eu não gosto, ponto. Eu gosto, ponto.
Mas por que tu não gosta? Por que eu gosto? E as perguntas ficam.